Nosso colega de trabalho, Mano Devin, do canal Mano Devin, fez um documentário aqui sobre o início do vídeo. E aí quis fazer reagir junto com vocês aqui. Falando sobre a suposta IA, acho que é Lazy IA, AI, do Hilter, que promete que vai eliminar todos os programadores, que você pode fazer qualquer software utilizando Webcode automaticamente, só tem que colocar os créditos lá. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Mas antes de começar, por favor, se inscreve no canal que a gente está com a meta de bater 1000 inscritos e a monetização até o início do ano que vem. Beleza? Vamos aqui pro documentário. Simulação leva só um minuto, é por tempo limitado. Sabe uma parada que eu adoro? Eu adoro o futuro, porque o futuro ele é agora, o futuro ele é brilhante, o futuro ele é maravilhoso. Você abre o Instagram, você abre o YouTube, o que você vê? Você vê um jovem garoto de mais ou menos 22 anos com dente muito branco em cima de uma Ferrari, gritando: "Ei, seu otário, por que você tá aprendendo Essa qualidade do vídeo aqui do Mano Devin tá top, viu? Essa câmera aqui tá boa, viu? programação, seja em bootcamp, seja em faculdade? Programação já era, mano. Python já era, Java já era, tudo acabado. Segundo esses gurus, você não vai precisar fazer nada de programação mais. A inteligência artificial... Antes, a gente tinha um pessoal, em 2018, 2019, a gente tinha os gurus que diziam que o futuro era ser full stack. Teoricamente nem são tão charlatões. Meados da pandemia, diziam que qualquer um podia ser programador em 3 meses com bootcamp. E agora ele está dizendo que a gente não precisa mais de programador, né? Ela vai fazer tudo. Você só precisa ter uma ideia boa, como por exemplo, criar um Tinder de mecânicos para encontrar donos de Peugeot, ou então donos de Peugeot para poder encontrar mecânico. Aí você vai, clica no botãozinho mágico e bum, o dinheiro já cai na sua conta, você tem um SaaS milionário em menos de 24 horas. Sem código, sem dev, sem dor de cabeça, sem burocracia, tudo isso tranquilamente. É a verdadeira democratização da engenharia de software. É a coisa mais linda, não é? Até pra gente que é programador, rapaz. A gente que, putz, já deve já há tanto tempo, é o grande sonho nosso a gente não ter patrão, a gente subir um projetinho nosso e começar a fazer uma renda e não ter dor de cabeça. É o sonho também da galera do time de negócios, que toda vez chega com uma ideia mirabolante, chega com um diagrama desenhado, coisa mais linda no Miro e apresenta. Essa ideia do Webcode principalmente ajuda, né, e também ilude o pessoal que de startup, velho. Porque eu já mexi um pouco com startup numa época sombria da minha vida, e o que a galera mais quer, essa galera de startup, esses vendedores de Shark Tank aí, é eliminar programador, porque programador geralmente é o maior gargalo, é o cara que limita os sonhos da galera, que vai falar assim: ô, cara, baixa a bola aí, isso aqui não é tão possível entregar em 3 semanas. E também é que pede uma porcentagem, né, da sociedade. Para um dev, e o dev ele começa a jogar negatividade, jogar energia negativa, jogar urucubaca em cima daquele projeto e falar que não vai dar certo. Daí o time de negócio pensa: tá tudo resolvido, eu não preciso de mais dev, eu tenho um chat GPT, eu tenho uma ferramenta milagrosa chamada Lazy AI. É, meus amigos, mas aí a realidade, ela é dura, a vida, ela cobra. Sabe aquele botão mágico? Aquele botão mágico que você escreve o prompt, clica e ele gera tudo? Às vezes aquele botão para. Às vezes as grandes plataformas que vendem aquele discurso, você não precisa de programador, às vezes ela precisa de um mecânico, um programador mesmo, um devzinho normal, um dev regular, para poder apertar alguns parafusos daquele botão. Ora, estamos aqui na Lazy AI, cara. Basicamente a ferramenta construa o futuro da criação com IA. Junte-se à Lazy AI e ajude a democratizar a criação de software. Estamos construindo ferramentas que capacitam qualquer pessoa a criar apps, sites, pronto, SaaS com IA. O primeiro, Lazy AI, eu acho que veio um trocadilho, por exemplo, de uma IA preguiçosa, cara. E essa IA, ela foi lançada no curso Milionário Rápido do Ruiter, que basicamente... Pra quem não conhece, o Ruiter é esse carinha aqui do canto aqui, que já ganhou muito dinheiro vendendo curso aí, principalmente de opções binárias. ele prometia o seguinte: nossa ferramenta ela é tão boa, mas tão boa que você não precisa saber nada. Você não precisa de devs. Você, tipo, preguiçoso, tem preguiça de fazer as coisas? A Lazy AI é a ferramenta feita pra você. Basicamente foi esse o pitch que o Ruiter trouxe quando ele foi lançar essa ferramenta no lançamento do Milionário Rápido. Só que se você der uma olhada aqui em cima, nós temos algo chamado vagas abertas. Olha só, cara, temos AI Full Stack Developer, suporte ao cliente, e essa daqui me deixou um pouco encucado, um pouco curioso, como Senior Full Stack Engineer. Aí eu te pergunto, se a sua ferramenta ela é tão braba e constrói tudo sozinha, por que vocês estão contratando dev full stack? Vocês falaram que não precisa de conhecimento técnico, saber, precisa de dev nem nada, que a IA faz tudo. Por que vocês estão com essa vaga aberta? Não tô entendendo. E o que é mais curioso é que eles precisam de um engenheiro com mais de 5 anos de experiência. Ué, mas mais de 5 anos de experiência, talvez seja um dev, um engenheiro. Assim, sênior de 5 anos não existe, né, pessoal? Isso aí seria no mínimo pleno, né? De software, um Senior Full Stack Engineer, da era pré-IA, e não, por exemplo, a nova leva de Vibe Coders, talvez. Aí eu até trouxe na live, teve uma galera que falou assim: mano, por que ele não pede a IA dele pra resolver os problemas que tá acontecendo? Porque se você não sabe que tem problema acontecendo, o nosso amigo investidor, ao contrário, ele fez alguns testes na Lazy AI e ele percebeu que tem um esquema que ela entra num loop quando acha um erro e começa a debitar todos os seus créditos e não resolve o problema. Aparentemente, uma falha boba de integração entre ela e a Vercel, pelo que a galera que manja mais de front-end tava falando, e que não foi resolvido dentro dessa ferramenta Lazy AI, que simplesmente ela tenta resolver e zera tudo que você construiu até hoje. Mas você vendeu uma ideia. Depois vou reagir esse vídeo aí, desse cara aí, que o pessoal me mandou também.
ideia que você tem uma inteligência que não precisa de programador e depois você procurar um dev com mais de 5 anos de experiência, mano, é uma parada um pouco absurda. É como se um dono de restaurante vegano fosse pego comendo, sei lá, num rodízio de churrasco, por exemplo. Vamos dar uma analisada aqui nos requisitos dessa vaga. Para você poder trabalhar com Ruiter, você precisa projetar e implementar uma arquitetura distribuída de alta performance, construir API escaláveis, sistemas de back-end suportam milhões de clientes. Isso aqui é um ponto interessante, porque aqui ele fala milhões e a gente tem alguns outros locais que falam milhares. Aqui, ó, olha só, ele fala milhares em alguns lugares aqui, tá vendo? Milhares de usuários. E aqui na vaga, ele fala milhões. Por quê? Por que isso é importante? Por que isso é importante, cara? Mano, até pra você escrever a vaga. Porque entre milhares e milhões, a diferença de requisições é absurda. Então, se você quer um dev que entenda de milhões de requisições, milhões de usuários, pode ser que você precise de uma pessoa muito mais foda. Agora, milhares, você pode pegar lá um pleno, alguém um pleno plus, que vai resolver seu problema. Mas vamos voltar aqui. Construir APIs escaláveis. Muitas vezes faz mais sentido você ter um pleno plus do que ter um sênior. Vai apertar o teclado da mesma forma. Sistemas que suportam milhões de usuários, ou milhares, ninguém sabe. Otimizar a infraestrutura em Cloudflare Works, KV, R2 e outras ferramentas de Edge. Integrar o que... Aqui ele já pegou o full stack, o dev, e já misturou com o DevOps. Essa LLMs em sistema de produção com baixa, resolver problemas complexos, escalabilidade e concorrência, mentoria técnicas e definições de padrões de engenharia back-end. Cara, com toda humildade, todo respeito nessa vaga, cara, você tá querendo praticamente um departamento de tecnologia todo numa única vaga. Dos dois, um. Ou esse job description dessa vaga foi gerada por uma IA, ou a pessoa que tá contratando, ela não faz a mínima noção do profissional que ela precisa. Porque quando a gente fala em full stack, se a gente olhar pro mercado, a gente percebe que, mano, 80% dos full stack no Brasil, eles são, sei lá, 80% front e 20% back-end. Ou então o cara é 80% back-end e 20% front. Ele não vai conseguir resolver os dois lados. E nessa situação, você... Uma ideia que a galera tem que entender, eu acho que para você começar na área de TI, você não deve ser full stack. Você tem que ter os conhecimentos, mas você tem que procurar vagas específicas. Porque o que acontece? Você, quando é júnior, quando você é pleno, você basicamente você só vai executar coisas, só vai executar tarefa. Então, para você achar uma vaga como front-end, back-end, você só tem que executar aquela tarefa. Quando você sobe de nível, e aí você vai virar um sênior, um tech lead, um pleno plus, como o pessoal muitas vezes diz, aí você pode ser um full stack, porque muitas vezes você não vai estar nem na camada de execução, você vai ficar somente na camada de negócio. Você vai ser a ponte entre seu time técnico e os stakeholders, o PO, o GP, e por aí vai. Tá precisando aqui, basicamente, lendo isso aqui, você tá precisando de um back-end. Pleno, não existe pleno full stack, não existe pleno nem júnior full stack, não existe. Assim, o cara pode até saber os dois conceitos, mas o cara tem que focar em um. Ou achar a primeira vaga. Vai atirando para os dois lados. Se você está começando, irmão, atira para os dois lados. Atira para front-end, back-end, mobile. E aí a primeira vaga que aparecer, você se joga e depois você vai se desenvolvendo. Muito foda, você tá precisando de um arquiteto e você tá precisando, por exemplo, de uma liderança técnica. Porque, cara, mentoria técnica e definições de padrões de engenharia, isso aí é papel, por exemplo, de um arquiteto ou de um tech lead. Aí aqui fala o que procuramos. Ele procura pessoas com mais de 5 anos de experiência, então querem programadores raiz na era pré-IA. Eu ainda acho 5 anos pouco, porque você vai pegar muito dev de pandemia ainda, uma galera que entrou em bootcamp, que é muito, mano, cagador de regra e faz muito engenharia over engineering. Domínio de infraestrutura cloud, arquitetura distribuída em escala. Isso aqui eu acho muito difícil um full stack ter esse domínio. Experiência em Cloudflare, beleza, cara, ok. Profundo conhecimento em system design. Dificilmente o cara assim é bom disso aqui, velho. Não é porque dizendo que o pessoal é preguiçoso. É porque isso aqui é um mundo, velho. Isso aqui é um mundo aqui, ó. E ou o cara foca em desenvolver boas APIs, bons softwares, bons aplicativos, ou o cara foca nisso aqui. O cara pode ter a noção do que funciona, mas se o cara ser bom nos dois é muito difícil, velho. Muito, muito, muito difícil. Database, caching, queues, event-driven architecture. Mano, tô te falando, um full stack regular, ele não manja disso. Experiência construindo ferramentas plataformas que os desenvolvedores usam. Experiência com IA, machine learning, produção, integração de LLMs, embedding, vector database. Confortável com full stack, saber o front-end suficiente pra colaborar. Aí sim. Mas, mano, eu acho que se uma única pessoa com toda essa atribuição, ele não vai ter tempo de colocar a mão em front-end, não vai ter tempo. Não tô falando que é o caso dele, cara, mas isso é uma baita red flag quando você vê uma vaga full stack que, mano, tem tanta atribuição. Isso pra gente que é dev, gente que é da antiga, quando vê tudo isso, a gente fala assim, mano, vai pagar pouco. Pra gente é red flag. Vamos dar uma olhada agora sobre a stack tecnológica. Vamos ver o que eles estão usando de stack lá. Pra front-end, estão usando React, Next, TypeScript, Tailwind. Cuidado com o Next, tá? Cuidado com o Next que saiu uma notícia agora falando de uma vulnerabilidade pesada no Next, que a galera tá usando, sei lá, consegue acessar o servidor diretamente, tá ligado? Usando pra minerar Bitcoin. Então, muito cuidado com o Next. Eu acho que isso é um pouco perigoso. TypeScript, Tailwind, CSS. Beleza. Tá aqui com o kitzinho Enzo Stack Check. Vamos ver o back-end dele? Tem Node, tem Golang, tem Rush, tem Postgre. Então, ele só foi salvo pelo Rush, tá ligado? Porque o Golang também já tá entrando dentro
da Enzo Stack agora em 2025, que a gente vê muita galera emocionada aprendendo Golang, só que passa um pouco de raiva, porque a galera geralmente migra do Node pro Golang. Às vezes tem coisa no Golang que é mais simples, tem coisa que é mais complexa e a galera tá patinando muito. Agora o Rush, eu achei brabo. Isso pra mim, pô, cheira que realmente tem um sênior ou uma pessoa que tava, por exemplo, querendo aprender o Rush e usou o projeto dele pra poder aprender. Cloudflare, a gente, tipo, já de cara vê que ele não... Pô, a questão do Go é que ele é muito bom pra coisas muito grandes. Então, você pegar um Enzo e colocar fazer um projeto em Go, o cara tem que ser um Enzo supremo. Porque o Go, pra quem não sabe, tipo assim, o Go basicamente faz quase a mesma coisa em back-end que o Node.js, que um Java. Só que o nível de entrega que ele faz para um volume absurdo de transações, o Node não consegue. Então, ou você cria várias réplicas do Node, ou você usa um Golang. Mas em questão de projetos, até questão de sync.io, de entradas e saídas, o Node bate assim. Para projetos de médio, grande porte, pode ir com Node, Java. Para grandes infraestruturas, assim, volume muito grande de dados, processamento, etc. Transações financeiras, acho que todas as financeiras, eu não posso dizer com certeza, trabalham com Go. Usa AWS, então tá usando Workers, KV, R2, Kiwis, experiência no ecossistema no Cloudflare é um grande diferencial. Cara, isso é interessante, porque geralmente a galera vai pra AWS. E, mano, eu acredito que uma plataforma dessa rodando na AWS, aquele lançamento que ele fez, aqueles milhões que ele faturou, é tudo pra pagar a infra de AWS. Cara, agora isso aqui, isso aqui me pegou demais, lá ele. O cara tem que manjar de AI e Machine Learning, o cara tem que manjar de LLM, Embed, Vector Database, Prompt Engineering em produção. Cara, isso aqui é foda. Isso aqui, cara, se você achar um full stack que também tem esse conhecimento, pelo amor de Deus, cara, me passa esse contato. Além disso, tem que manjar de DevOps, cara, eu tô falando. Cada item desse é um tipo, pelo menos uma squad diferente, cara, pra poder cuidar de cada coisa dessa. E além disso, o full stack ele também tem que manjar de DevOps e Cloud. Cara, na moral, pra mim não dá. Eu quero ver sua opinião, quanto você pediria de salário pra poder trabalhar numa vaguinha dessa junto com o Rui. Lembrando... Ó, deixa eu voltar aqui rapidinho, deixa eu ver aqui. E eu, cara, se você achar um full stack que também tem esse São 5 pessoas aí, no mínimo. 5 pessoas e 2 júniors aí. conhecimento, pelo amor de Deus, cara, me passa esse contato. Além disso, tem que manjar de DevOps, cara, eu tô falando. Um front-end, 2 back-ends. Vai no mínimo 5 pessoas nesse projeto aí, você é maluco. Pagando bem, viu? Pagando bem, porque pra sair desse projeto aqui é um tapa, beleza? Vou deixar o link aqui desse vídeo aqui no nosso Mano Devin, aqui na descrição do vídeo. Beleza? Vou aparecer um vídeo aqui bem legal pra você assistir também no nosso canal. E por favor, se esse vídeo curtiu, foi bom pra você, se inscreve no canal e curte o vídeo pra gente bater nossa meta pra ativar a monetização no canal. Beleza? Abraços e sucesso aí na sua carreira como programador.